Que a irmã Samira que esteja orando nesse momento, agradecendo ao nosso bom Deus pelo sustento. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse grande graça, pelo seu amor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor Deus que nos sustenta todos os dias. Amém. Muito obrigado pela provisão do Senhor para nossas vidas, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, sabe que nós precisamos, o que nós ansiamos. E todos os dias, Deus, nós vivemos milagres, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, pelo teu ser, Pai, por nossas vidas, Deus. Eu quero colocar em tuas mãos, Pai, as pessoas que não têm condições, ó Pai, de um alimento, Pai, de ter algo, Deus, digno de comer, que as pessoas vão estar sustentando, Pai, abençoando a vida de cada pessoa, Pai. O Senhor está dando provisão, meu Deus, para essas pessoas, Deus, trabalho, sabe, próprio trabalho, para as pessoas que não precisam, meu Deus, de trabalhar, de ter algo para comer, tantas crianças precisando de um pão, e eu espero que você esteja ajudando cada família, cada pessoa, no nosso Brasil, Pai. Esteja no controle, Senhor, nosso Pai. O Senhor cuida de nós com tanto amor. É verdade, sim. Precisar do momento, Pai. Cuide de nós, que o Senhor tem feito, nos ajude, Pai. Seja o controle dessa campanha de missão, possamos ultrapassar. Amém. Para que possamos abençoar outras vidas, Pai. Nós louvamos por tudo e quiser, Deus, nessa noite, que seja para honrar e glorificar o Senhor. Nós louvamos por tua palavra de Jesus. Amém. Amém. Queridos, apenas 3 anúncios. Primeiro, domingo que vem vai ter um culto especial de Páscoa. Então, nós vamos ter um culto dedicado a esse momento tão importante, né? A qual nós celebramos a ressurreição de Jesus. Vai ter uma participação especial das irmãs e o preletor será o pastor Mário. No final do mês de abril, no último sábado, nós teremos o nosso retiro. Não deixe de participar, está sendo cobrado apenas R$50 por pessoas para cobrir todas as despesas, tudo aquilo que está envolvido lá no sítio onde nós vamos ficar, no espaço de evento, né, melhor dizendo. Vai ter um café todo bem feito para a igreja poder chegar. Então, assim, não deixe de participar. A partir da segunda semana, se Deus permitir, nós vamos começar a abrir para pessoas que não tenham ligações com a igreja, pessoas que a gente sabe que possam ir. Então, não deixe de dar o seu nome por causa das vagas que são limitadas. O terceiro anúncio é uma esperança. É porque a gente viu muito vídeo nesse mês de pessoas que estão distantes. Tivemos um pastor que esteve na Itália, falou pra gente da situação lá. Vimos vídeo aí da África, nós já vimos vídeo da Ásia, de vários lugares. E essas pessoas que tanto nos marcam, é só questão de tempo para a gente conhecer. Isso é tão gostoso, meus irmãos. Essas irmãs que estavam dançando lá na África, que estão distantes, é questão de tempo para a gente conhecer. Se não agora, no céu. Meus irmãos, é maravilhoso. Então, tudo isso que a gente está vendo, um dia nós vamos conversar muito sobre todo esse desempenho missionário que está acontecendo na história. Pois bem, meus irmãos, nós vamos tentar encerrar hoje. Por que devemos orar? Nós estamos aí em 3 domingos falando sobre essa temática, por que devemos orar, e hoje eu quero trazer mais 7 razões. São 18 ao total. Eu falei 7 na primeira, 4 na segunda, deram 11. Então nós vamos ver 7 hoje. Apenas para recapitular, inclusive eu coloquei no grupo da igreja as razões pelas quais nós devemos orar. A oração é um mandamento, nós temos grandes promessas, a oração é um meio eficaz de vencer o pecado. Devemos orar porque somos totalmente dependentes, porque nós carecemos de sabedoria, porque todo o fluxo narrativo da Bíblia nos empurra para a prática da oração, porque a oração é um ato de amor, porque a oração traz as coisas à existência, porque a oração é um santo remédio contra a ansiedade, porque a oração é o meio de confessarmos o pecado e alcançarmos misericórdia,
porque é o meio de nos enchermos do Espírito Santo. 11 razões que são mais do que suficientes para nós orarmos. Paulo escreveu o seguinte em 1 Tessalonicenses 5,17. Nunca deixem de orar. Essa é uma ordem do apóstolo Paulo. Nunca deixem de orar. E nós estamos vendo as razões pelas quais devemos orar para que a gente tenha ânimo, encorajamento, discernimento para podermos cumprir essa ordenança de Paulo. Quando nós entendemos que nós devemos orar e tem tantas razões pelas quais nós devemos orar, nós facilmente iremos cumprir essa ordenança do apóstolo Paulo. Então vamos dar sequência nesse tema de hoje. Espero o seu último sermão, porque devemos orar. E depois da Páscoa iremos ver obstáculos à vida de oração. Primeira razão de hoje. Por que devemos orar? Porque a oração é um meio de sermos socorridos. Repito, porque a oração é um meio de sermos socorridos. Saber que temos um socorro bem presente na hora da angústia é muito bom. O salmista escreveu isso no Salmo 46, versículo 1. E nós sabemos que nosso Deus não dorme. Também o salmista escreveu no Salmo 121, 4. Nosso Deus não dorme. E nós precisamos entender que a presença de Deus é mais imediata que os próprios imprevistos na nossa vida. Nós precisamos entender que o Senhor está à disposição e prontos para nos ouvir e nos socorrer, seja ela em nossas tragédias, em nossas angústias, em nossos problemas, tudo aquilo que foge do nosso controle, das nossas mãos, o Senhor está pronto para nos socorrer. Meus irmãos, é bem verdade que a oração gera um efeito subjetivo. Nós já falamos isso. A oração tem dois efeitos. Subjetivo, ou seja, tem a ver com o sujeito. Quando nós oramos, o nosso coração muda. Quando nós oramos, a pessoa que ora muda. Mas essa não é toda a realidade da oração. Nós precisamos resgatar o conceito de que a oração, de fato, faz coisas acontecerem. Como a gente viu, traz coisas à existência. E Deus está disponível para nos socorrer em nossas angústias. Considere o exemplo de Jonas, que estava no ventre de um grande peixe. No capítulo 2 tem uma oração. Observe que Jonas está encurralado por causa do seu pecado, ele afundou por causa do seu pecado, e mesmo assim reconheceu que Deus é um Deus de misericórdia, e naquele momento que não poderia ser socorrido por ninguém, e ele mesmo não tinha força e não tinha estratégia para vencer o ventre do grande peixe, ele orou e Deus fez com que o peixe o vomitasse em uma praia. Deus responde à oração e Deus nos socorre. Mas considere, por exemplo, a situação de Pedro, que quando olhou para os ventos, começou a afundar, e ele faz uma oração pequenininha. Qual é a oração de Pedro? Senhor, salve-me. Meus irmãos, observe, uma oração altamente instintiva, uma oração pouco formulada e sem nenhuma fórmula. Foi simplesmente o gritar do coração. Senhor, salve-me. Ele estava afundando, ele não tinha tempo mais para pensar ou elaborar qualquer tipo de oração, mas ele, angustiado, vendo a sua vida por um fio, ele pediu: Senhor, salva-me, socorra-me. E o que aconteceu? Jesus Cristo estendeu a sua mão e salvou Pedro de ser afundado e perder a sua vida no mar da Galileia. Precisamos crer, meus irmãos, que Deus atua nos eventos e que também pode atuar repentinamente. Meus irmãos, eu queria muito chamar a atenção da igreja para isso. Nós somos o povo que diz que crê que Deus age, mas às vezes a gente não acredita naquilo que a gente fala. Primeiro, às vezes a gente nem acredita que Deus pode mudar a situação. Segundo, quando a gente crê que Deus pode mudar a situação, a gente não crê que Deus pode mudar repentinamente. Queridos, nós não somos deístas. O que é o deísta? Aquele que crê que Deus criou todas as coisas e virou as costas para o mundo. Nós somos o quê? Teístas.
Cremos que Deus criou e que não apenas intervém, mas sustenta todas as coisas. Deus está presente em todo momento. E nós precisamos resgatar a consciência de que Deus pode atuar hoje e agora. Nós precisamos urgentemente. Deus não é obrigado a atender agora. Mas nós precisamos sepultar toda a timidez do nosso coração. Nós somos um povo muito fraco na oração, porque nós somos muito tímidos na oração. A gente esquece de quem Deus é, do poder que Ele tem, das suas promessas, de tudo aquilo que está envolvido quando nós oramos. Então, nós precisamos morrer crendo. E às vezes, como eu falei de George Miller, ele teve resposta depois que morreu. Ele teve resposta depois que morreu. Ele tinha uma lista de amigos, ele orava pelos amigos, muitas pessoas se converteram, mas teve pessoa que foi funeral e depois que ele morreu que se converteram. Mas eu tenho certeza que se perguntasse para George Miller se ele cria que Deus poderia agir em qualquer momento, ele cria. E isso, meus irmãos, não pode ser algo só da nossa cabeça, tem que ser do coração. Nós precisamos crer que Deus age na história e pode agir repentinamente. Repentinamente. Deus não virou as costas para o mundo, muito menos para um filho seu. Então nós precisamos crer que a oração é o meio de nós sermos socorridos. Deus nos socorre. Nós poderíamos dar muitos exemplos, tá, meus irmãos? Por exemplo, Daniel na cova dos leões, quando ele orou, Deus fechou a boca dos leões. Tá certo? Esses são inúmeros exemplos. A questão é, a gente precisa crer que Deus invade a história, meus irmãos. Queridos, a gente não é ateu, a gente não é agnóstico, a gente não é deísta. Talvez a gente seja muito ortodoxo na cabeça, mas a gente não é ortodoxo no coração, porque a gente parou de crer. Nós precisamos crer que Deus nos socorre. Quando alguma coisa sai das nossas mãos, perdemos o poder, o equilíbrio, a força. Às vezes a gente recorre à pessoa, recorre a um banco, recorre a um carro, recorre a uma ideia, recorre a um monte de coisa e Deus é a última opção. Deus deveria ser sempre a primeira. Precisamos aprender que a oração surge efeito também no objeto e não apenas no sujeito. Segunda razão pela qual devemos orar. Porque a oração abençoa a família. Porque a oração abençoa a família. Queridos, eu sempre paro muito para beber água. Hoje eu vou parar mais ainda, que minha garganta está inflamando. A minha filha também não está bem, a Catarina. Ficou o dia todo com a voz rouca, está inflamada, acordou um pouco com febre. E a minha garganta também eu estou sentindo que está indo embora. Então eu vou beber muita água hoje, mais ainda, né? Porque a oração abençoa a família. A família é a instituição mais importante da sociedade. Nada coopera ou destrói tanto a sociedade como ela. Observe o seguinte. A família é fonte de formação espiritual e de capital moral, bem como abrigo afetivo, referência geracional, incubadora de virtudes, núcleo de vida, vínculo de solidariedade, refúgio psicológico, primeira na hierarquia horizontal, ambiente de incentivo, provisão material, enfim, a família é feitura de Deus. Então, observe o tanto de coisa que está em jogo com a sua família. O tanto de coisa. Não é possível que algo tão importante, tão grande, seja manuseado, arquitetado e sustentado pela força do nosso braço. Uma coisa tão grande dessa, nós já vimos no início, salvo engano, que Deus não tem nenhum problema com ouvir qualquer pedido pequeno, desde que seja um pedido sincero. Agora, se as coisas mínimas, como o pão de cada dia, nós devemos orar, quanto mais pela nossa família. Nós não temos capacidade de gerir a nossa própria vida, muito menos daqueles que convivem conosco na força do nosso braço. Portanto, nós precisamos resgatar a importância da família na oração. A família é tão importante. O Decálogo, por exemplo, ele é dividido em duas tábuas. A gente fala assim, dividido teologicamente, tá, meus irmãos? O Decálogo, ele orienta a relação de Deus com os homens, que são os primeiros mandamentos, e depois regula a relação do homem com o homem, seus efeitos horizontais. O primeiro mandamento da segunda tábua é honrar o pai e a mãe. A segunda tábua da lei começa com a família. E não apenas com a honra do pai e da mãe, mas também não adulterarás.
casamento, família, honra, tudo isso no decálogo, que é o núcleo da lei mosaica. Portanto, tendo em vista o tamanho e a envergadura da importância da família, nós precisamos entender que precisamos gerenciar, cuidar, irrigar a família com a oração. E a oração, meus irmãos, ele precisa ser feito pela família e com a família. São dois hábitos. Nós precisamos urgentemente resgatar a oração em família. Orar antes do almoço, antes do jantar, ter um momento junto, culto doméstico, precisamos orar juntos. Mas também precisamos orar pela família. Colocar o cônjuge, colocar os filhos, colocar os pais, tudo isso diante de Deus em oração. Vou citar alguns exemplos. Mas antes disso, deixa eu dizer algo. A igreja entende tanto que a família é a instituição mais importante da sociedade, que nada luta mais pela família do que a igreja. A igreja faz retiro, a igreja faz pregação, a igreja faz um monte de coisa pela família. Mas a família precisa entender o seu lugar e assumir essa responsabilidade por meio da oração. Mas veja pelo menos 4 exemplos. Pense em Abraão, que salvou o seu sobrinho Ló por meio da oração. Deus visitou Abraão e falou assim: eu vou lá falar com Abraão, eu vou ocultar algo para o meu servo. E Deus fala que iria destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, meio tímido, fala assim: Deus, mas se lá tiver só 50, justo, o Senhor ainda assim vai destruir a cidade. Os 50 com essa cidade perversa, Deus fala: não, mas se lá tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. Até que Abraão chega em 10. Qual era a oração de Abraão, meus irmãos? Ele não falou isso com palavras, mas qual era a oração? Deus, guarde a minha família, guarde o meu sobrinho, guarde aqueles que fazem parte do meu sangue. E Deus salvou Ló, porque Abraão orou pelo seu sobrinho. Pense em Isaac, que orou insistentemente por Rebeca até que ela engravidasse. Gênesis 25, 21. Queridos, Rebeca, ela era estéril, ela não podia gestar. E a dor da sua esposa foi a dor do seu marido, ao ponto de Moisés escrever que Isaac orou insistentemente por Rebeca até que ela viesse a gestar. Nós precisamos incluir a nossa aliança conjugal na oração. Assim como Isaac, precisamos ter um olhar sensível para nossas esposas e orar por elas. Pense em Jó. Jó intercedia por seus filhos, pela santificação deles. Quem sabe, talvez eles tivessem pecados. Então eu vou aqui oferecer um sacrifício. E certamente Jó, como o sumo sacerdote ali para os filhos, cumprindo esse papel, ele orava pelos seus filhos, para que seus filhos, se viessem a ter pecado, viessem a encontrar o caminho de reconciliação. Pense em Jairo, que estava com a filha moribunda, quase morrendo, chegou em Jesus desesperadamente. Até que veio algumas pessoas e falaram assim: não incomoda mais o mestre, sua filha morreu. E Jesus vai lá e ressuscita a sua filha. Meus irmãos, há inúmeros exemplos de que a oração surgiu efeito na família daqueles que oraram. A oração precisa ser um membro precioso da nossa família. A oração precisa ser um membro precioso da nossa família. Queridos, tendo em vista a importância, o grau e a envergadura da família, nós precisamos resgatar a oração por ela. Então nós vimos que por que devemos orar? Porque a oração é um meio para nós sermos socorridos e que a oração abençoa a família. Terceira razão de hoje. Porque a oração alegra ao Senhor. Mas irmão, olha que coisa incrível. A oração alegra o Senhor. O sábio escreveu o seguinte, em Provérbios 15, 8. A oração do justo o agrada. Queridos, essa parte desse versículo é preciosa demais. Eu vou até ler o versículo. Observe o seguinte. Os sacrifícios dos perversos são detestáveis para o Senhor. Olha agora a parte B. Vamos lá, todo mundo? Comigo? Vamos lá? Mas ele tem prazer nas orações dos justos. Meus irmãos, e se nós orássemos, não com o fim de obter algo para nós mesmos,
mas com o fim de causar algo em Deus. Observe o seguinte, isso é algo constrangedor, porque Deus é pleno em si mesmo. Deus é uma eterna comunhão, Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele nos criou como expressão e explosão de amor e não carência dele. E mesmo assim, como C.S. Lewis disse, nós podemos nos tornar ingredientes da alegria divina. Mas, irmãos, isso é muito poderoso. Você pode ser um ingrediente da alegria divina. E quando é que nós somos ingredientes da alegria divina? Quando nós oramos. É nós entrarmos em oração, meus irmãos, não para pedir, mas para ser a resposta. Não porque Deus esteja desesperado, pedindo algo, mas de maneira poética, analógica, quando nós oramos, pelo simples fato de termos contato e comunhão com Deus. Sabe assim, o motivo supremo de nós nos encontrarmos com a pessoa que a gente mais ama. É muito gostoso, às vezes, chegar em casa do trabalho e simplesmente olhar para a face da Samília e para os meus filhos, para minhas filhas. Pelo simples fato de chegar em casa e estar com as pessoas que eu amo. Às vezes não vou pedir nada, mas o fato de estar diante dessa face alegra minha vida. Então observe o seguinte, é você ir orar simplesmente porque Deus, isso te agrada. Eu não sei nem que eu vou orar, na verdade quero estar aqui para estar com o Senhor e no Senhor. Simples assim. Porque a oração, meu irmão, não é um banco de suprir necessidades. Apesar de ser também um meio de socorro, não pode ser só isso. É relacionamento, é comunhão. Nós precisamos entender que o simples fato de Deus se alegrar quando nós oramos deve ser uma razão suficiente para fazer com que os nossos joelhos se dobrem. Orar pelo simples fato de alegrar o nosso Deus. Deus nos criou para uma relação. Nós estamos estudando aqui esta quinta-feira, meus irmãos, a geografia bíblica. E quando a gente estuda geografia bíblica, a gente estuda um pouco da cultura também. E a gente viu que uma diferença enorme entre o Deus dos hebreus e os deuses da Mesopotâmia, que são vários deuses, é a questão relacional. Os mitos da Mesopotâmia dizem que o homem foram criados simplesmente para trabalhar para Deus, porque Deus estava cansado. Porque os deuses estavam fadigados. E os homens iriam aliviar o cansaço dos deuses. Mas a gente vê que Deus cria Adão e Eva para uma relação. Tanto que no virar do dia, o que acontecia? Deus vinha para o encontro. É como se aquele jardim fosse o grande templo. E aquele casal esperasse ansiosamente pelo encontro. Observe que eles estavam no paraíso. Adão e Eva estavam vivendo no mundo sem pecado. Poderiam gozar de todas as bênçãos. Não havia o mal, a corrupção. Não havia a presença do pecado. Mas o grande momento era a virada do dia, porque não era o local, era a relação com Deus. O momento do encontro com o Senhor era o ápice do jardim do Éden. A oração, meus irmãos, por mais que a gente não venha pedir nada, não tenha razão nenhuma objetiva, às vezes é simplesmente para se encontrar. Deus, estou aqui para te encontrar. Na verdade, que a gente perde isso, meus irmãos? A gente perde. A gente às vezes trata Deus como uma tese, Deus como uma ideia, despersonificando o Deus trino que é plena comunhão. Queridos, deixa eu divagar um pouco. No medievo, os teólogos, para tratar um pouco da Trindade, o Karl Barth disse o seguinte: qual é o nome do Deus cristão? O nome do Deus cristão é Trindade. E aí, os medievos, pensando um pouco sobre a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma relação eterna, falou que há um movimento, porque Deus não é um Deus estático, Deus está em movimento. E são 3 núcleos de consciência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse movimento e essa dinâmica, um interpenetra no outro, satisfazendo a todos, simultânea e mutuamente. Então, há uma alegria, uma explosão de alegria na Trindade. Por isso que eu disse, volto a repetir, que a criação não foi porque Deus estava assim, poxa, estou carente, vou fazer alguém.
É porque quem ama expande. A maior matéria disso é o casamento, que expande para os filhos. Então Deus, na expressão de amor, Ele cria porque Ele quer se doar em amor. Ele quer ser o gozo da sua criatura. E aí, nessa pericorese que os medievos chamavam, que é essa dança, esse movimento, esse dinamismo. E qual é a minha divagação aqui? É que quando a gente ora, essa ciranda, essa dança da Trindade, a gente dá as mãos ao Senhor e entra nessa eterna comunhão. É isso. Orar é adentrar o ser do nosso Deus para ter prazer nele, para ser encantado com a sua beleza, para desfrutar dessa comunhão eterna. Que Deus... Meus irmãos, observe o seguinte, Deus se abriu para criaturas tão pequenas como nós. E o problema é que a gente pecou. E aí um dos membros da Trindade precisa assumir nossa forma para nos revertir com o seu sangue, para que a gente possa voltar lavado e dar as mãos de novo. Olha que coisa impressionante. Orar é o maior efeito do ser humano, porque é ter o maior contato com Deus. Por que devemos orar, meus irmãos? Porque isso gera alegria no nosso Senhor. E isso é suficiente. Quando você ama, meus irmãos, a coisa que você mais gosta de fazer é dar ou fazer algo que a pessoa que é amada se torne alegre. Não é verdade? Nossa relação com Deus tem que ser assim. Precisamos orar, porque Deus se alegra. Sim, o Senhor se alegra quando se encontra com o seu povo em oração. Quarta razão de hoje. Por que devemos orar? Porque a oração fortalece a unidade do povo de Deus. Jesus orou em João 17:23, que eles sejam levados à plena unidade. Que eles sejam levados à plena unidade. Paulo, em Romanos 15, versículo 5, orou o seguinte: Deus lhes deu um espírito de unidade. Meus irmãos, se Jesus e o apóstolo Paulo orou para que os seus discípulos vivessem unidade, quem somos nós para não orar por isso? Está aí um pedido que tem que fazer parte da nossa vida, querendo ou não. Nós precisamos orar pela unidade da igreja. E aqui nós precisamos entender a unidade em dois sentidos. A unidade no sentido local, nós precisamos de fato nos considerarmos membros uns dos outros, bem como a unidade interdenominacional. Nós somos igrejas batistas são independentes e trabalham com cooperação entre igrejas batistas. Mas nós também precisamos entender que é muito possível, razoável e até desejável trabalhos e cooperações com outras denominações. Por quê? Porque só existe um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas isso não é fácil. Viver em unidade não é fácil. Não é fácil. Tanto não é fácil que Jesus já precaviu e orou por isso. Paulo falou para a igreja: orem. E eu estou orando para que vocês desenvolvam a espírito de unidade. Paulo, quando escreveu para Filipenses, estava orientando duas senhoras, duas pessoas já de idade, maduras, e que as auxiliou na plantação de igreja. Por que Paulo orou por elas e pediu por elas? Porque elas estavam brigadas. Meus irmãos, desculpa o exemplo, mas imagina aí chegar a situação que Maria, José e Odete não se fala mais aqui na igreja. Desculpa o exemplo, tá? É pesado, não é? Aconteceu em Filipos. Duas irmãs que estavam vivendo em discórdia e era algo público para a igreja, a ponto de Paulo escrever e falar assim: ajude a se reatarem. Como é que a gente ajuda alguém a reatar, meus irmãos? Orando. E por que a unidade é tão importante? Porque a unidade é o adorno mais belo da igreja. Nada é mais bonito na igreja do que a unidade. Nada. Nem evangelismo, nem eventos. Nada é mais belo e supera o vínculo da unidade da igreja. Sendo assim, a unidade precisa estar na lista de nossas orações. E, meus irmãos, deixa eu dizer algo muito importante aqui para a igreja. Somente de joelhos diante de Deus
nós conseguiremos considerar o irmão superior a nós mesmos. Somente de joelho diante de Deus, somente assim orando, nós vamos ter força, capacidade, poder e virtude para considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. De outra maneira, vai operar a jactância, o orgulho, a carteirada, o tempo de membro, o dinheiro, vai operar um monte de coisa, mas não vai operar a unidade. Mas quando nós nos dobramos diante de Deus, reconhecemos a nossa pequenez, a gente consegue voltar para um relacionamento e considerar o outro superior a nós mesmos. Por que orar é tão importante? Porque a oração produz humildade. E a humildade é o cimento do templo vivo de Deus, é a junta do membro do corpo de Cristo. Sem a humildade, haverá profundas rachaduras no templo e terríveis mutilações no corpo. Sem humildade, não há unidade. E sem oração, não há humildade. Orar pela unidade capacita-nos a sacrificar o eu em favor do nós. Somente quando a gente ora por Deus pela unidade, é que nós vamos ter poder para sacrificar o eu em favor do nós. E a igreja precisa orar pela unidade, porque isso glorifica a Deus. Eu repito novamente, porque isso é muito importante. Nada glorifica mais o nome de Jesus na igreja local do que a unidade. Jesus falou o seguinte, antes de sair para evangelizar, nas minhas palavras, tá? Na versão Juninho 2026, na data de hoje. Antes de sair para evangelizar, antes de sair para fazer ação social, antes de tudo, sejam um. Sendo um, a glória do Deus que vocês servem, que é a glória de um Deus trino, irá refletir. E nós seremos uma cultura alternativa. Nós teremos um microcosmo aqui dentro, de tal maneira que as pessoas que vivem num mundo caído, egoísta, vai entrar aqui e vai ver um mundo diferente, exalando amor, exalando humildade, exalando sacrifício em favor do outro, porque o outro é considerado superior a nós mesmos. Quando a gente vai para o trabalho, a gente tem competitividade, infelizmente, pessoas querem ser maior. Quando a gente vai para a escola, tem competitividade, eu quero tirar uma nota maior do que o outro. Quando a gente vai para o racha do futebol, eu quero ser o cara que mete gol. A competitividade está imbricada em nosso ser caído. Isso não pode operar na igreja, meus irmãos. Isso não pode operar na igreja. Na igreja deve operar o amor. A outra razão, eu esqueci qual é, a quarta, a quinta, não sei. Enfim, próxima razão pela qual devemos orar. Porque a oração é o meio de suprirmos a necessidade de obreiros no reino de Deus. Quem falou isso foi Jesus, em Mateus 9,38. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meus irmãos, é nítido que o reino de Deus precisa avançar em muitas áreas. É por isso que a gente ora por missões. Porque uma das maneiras que Deus vincula a entrega de obreiros é por meio da oração. Observe o seguinte, o próprio Jesus, e eu vou ler aqui porque isso é muito importante. Lucas 6, 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Meus irmãos, eu não estou muito bem e estou lembrando do Charles nas férias. Eu não estava aqui, né? Mas, rapaz, sim, Charles foi quase um mártir aqui pregando. Quem sou eu, né? A garganta um pouco meio... Tá me dando um pouco de tontura, mas já passou já. Observe o seguinte. Em Lucas 6, 12 a 13, colocou aí, Zé, diz assim, certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Olha agora o versículo 13. Quando amanheceu, reuniu seus discípulos, porque Jesus tinha vários discípulos, e escolheu 12 para serem apóstolos. Ou seja, Jesus passou orando para escolher os seus apóstolos, para o próprio Pai lhes entregar os obreiros. Por que isso é importante? Porque a igreja pequena, principalmente a igreja pequena, ora para que Deus envie obreiros. E captação de obreiros não é a mesma coisa que contratar um profissional. Preste atenção em algo. Às vezes, um seminarista sai do seminário com um currículo notável, mas ainda assim pode ser um seminarista enviado pelo diabo, pelo inferno, e não enviado por Deus.
obreiro se angaria, vou usar esse termo, com discernimento espiritual, não com currículo. É com convivência, é com caráter, não com carisma. Por isso, se a gente não ora por obreiro, a gente discerne pelos nossos olhos. E os nossos olhos, meus irmãos, por fruto de experiência, e você sabe disso, nos engana muito. Olha que obreiro maravilhoso, tão bonitinho, fala bem, é formado em Harvard. Olha a oratória desse homem, meu Deus do céu, e pronto. Várias igrejas tropeçaram por causa disso. Nós precisamos orar porque o temor do... Gente, a gente precisa crer que Deus é vivo, que Deus responde. E às vezes uma irmãzinha, a irmãzinha do coque, nossas irmãs não tem coque não, vai chegar, a irmã de Maria tem cabelo curto, né? A irmã Maria José, Dona Odete ali, cheia de discernimento. Pastor, a diaconisa chata para o nosso bem. Pastor, você tem alguma coisa nesse jovenzinho aí? Voz de Deus, meus irmãos. Nós precisamos orar. É lógico que existem alguns critérios objetivos. Por exemplo, Paulo fala, não impõe a mão sobre neófito. É um perigo. Às vezes a pessoa não é neófito na fé, já tem muito tempo, mas é novo na igreja. Espera um pouco, a igreja precisa testar a fé desse homem, dessa mulher. A gente não pode crer que nós temos os olhos de raio-x para ver o coração de ninguém. Nós precisamos ter sensibilidade para isso. Por isso nós precisamos orar para colocar obreiros, para trabalhar com criança, para trabalhar com entrega de cesta, para trabalhar com inúmeras áreas da vida e da igreja. Porque Deus nos ajuda a discernir. Currículo de ninguém supera o discernimento espiritual daquela pessoa que ora. Nós precisamos orar pelos obreiros, porque Deus envia e ao mesmo tempo nos ajuda a prevenir a cair em ciladas. Precisamos orar para que Deus supra a necessidade de obreiros com sabedoria. Penúltima razão pela qual devemos orar. Porque a oração é o meio do povo de Deus avançar. Porque a oração é o meio do povo de Deus avançar. Queridos, quanto aqui lembra da história de Moisés, Arão e Ur? Moisés subiu para o monte e ficou com os braços estendidos. Enquanto ele ficava com os braços estendidos, os hebreus venciam os amalequitas. Quando ele arriava a mão, os amalequitas venciam os hebreus. Arão e Ur, entendendo isso, rapaz, vamos levantar a mão desse homem. Vamos ser apoios para que esse homem não pare de interceder. Meus irmãos, aqui está uma das histórias mais intrigantes acerca da soberania divina e da responsabilidade humana. Quem vencia aquela guerra era Deus. Tá certo? Mas Deus vencia aquela guerra à medida que Moisés orava, e não a despeito da oração. Era Deus quem vencia, mas era Moisés que orava. Era o poder de Deus fluindo através da oração. Deus depende de oração, meus irmãos? Lógico que não. Mas olha a lição que Deus está ensinando para os hebreus. Moisés escreveu em Deuteronômio para os hebreus o seguinte: tudo isso que vocês conquistaram, não ache que é fruto do seu braço, mas é da poderosa mão de Deus. Esse texto, meu irmão, se encontra em Êxodo 17, do 8 ao 15.